A transferência ao Sol de Março batia forte nas janelas da Escola Estadual Professor Joaquim Nabuco, em São Paulo. Marina Santos, 15 anos, segurava nervosamente a alça da mochila enquanto caminhava pelos corredores movimentados da escola. Era seu primeiro dia após a transferência de Recife e tudo parecia diferente. O sotaque paulistano ecoando pelos corredores, o ritmo acelerado dos estudantes correndo entre as salas, até mesmo o cheiro de café que vinha da cantina. Mãe disse que seria apenas uma adaptação, murmurou para si mesma, ajustando os óculos de grau que sempre escorregavam pelo nariz. Marina nunca foi uma garota popular. Sua paixão por números e fórmulas matemáticas a tornava alvo de piadas na escola anterior, onde era conhecida como a esquisita dos cálculos. O que seus colegas não sabiam era que Marina possuía um dom extraordinário para a matemática, resolvendo problemas complexos em sua mente como se fossem quebra-cabeças simples. A secretária da escola, Dona Carmen, a acompanhou até a sala de aula da turma do primeiro ano do ensino médio. Não se preocupe, querida. A professora Valesca é muito experiente. Você vai se adaptar rapidinho, disse com um sorriso maternal. Marina assentiu, mas seu estômago estava embrulhado de nervosismo. Quando a porta se abriu, 30 pares de olhos se voltaram para ela. A professora Valesca Monteiro, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos em um coque rigoroso e óculos pendurados no pescoço, olhou Marina de cima a baixo, com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Então você é a nova aluna de Pernambuco? Disse Valesca, enfatizando o estado de origem com um tom condescendente. Espero que o nível de ensino de lá tenha sido suficiente para acompanhar nossas aulas aqui em São Paulo. Vá se sentar ali no fundo. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Alguns alunos riram baixinho e ela caminhou até a carteira indicada com a cabeça baixa. Sentou-se ao lado de Lucas, um garoto de cabelos cacheados que lhe deu um sorriso empático. Não, liga para ela, sussurrou Lucas. A professora Valesca sempre pega no pé dos novatos. Ela acha que só porque fez faculdade na USP é superior a todo mundo. Durante toda a aula de matemática, Marina observou a metodologia da professora. Valesca explicava funções logarítmicas de forma mecânica, sem despertar o interesse dos alunos. Muitos estavam claramente perdidos, mas tinham medo de fazer perguntas. Marina notou vários erros pequenos na explicação, mas preferiu ficar quieta em seu primeiro dia. Alguém tem dúvidas sobre logaritmos? Perguntou Valesca, olhando ao redor da sala com impaciência. Uma aluna tímida levantou a mão. Professora, eu não entendi a propriedade da multiplicação. Meu Deus, isso é básico. Vocês não prestam atenção em nada. Na minha época, os alunos se esforçavam mais, respondeu Valesca, balançando a cabeça em desaprovação. Marina sentiu uma pontada de indignação. Aquela garota estava tentando aprender, mas a professora a fazia sentir-se burra por não entender. Ela conhecia métodos muito mais simples para explicar logaritmos, técnicas que havia aprendido sozinha, estudando livros avançados na biblioteca de Recife. O sinal tocou, e os alunos começaram a se levantar. Valesca olhou diretamente para Marina. Você, a nova, quero que me entregue um resumo sobre logaritmos até sexta-feira. Preciso avaliar se você realmente está preparada para estudar aqui. Marina assentiu, mas por dentro sentia uma mistura de nervosismo e determinação crescendo. Ela não sabia que aquela primeira impressão negativa seria apenas o começo de uma série de confrontos que revelariam sua verdadeira capacidade intelectual. O primeiro confronto, a semana passou rapidamente para Marina. Ela havia entregue o resumo sobre logaritmos na sexta-feira, um trabalho de 10 páginas repleto de demonstrações e aplicações práticas que ia muito além do que era esperado para uma aluna do primeiro ano.
Valesca havia lido o trabalho com ceticismo, convencida de que a garota havia copiado de algum livro universitário. Na segunda-feira seguinte, o clima na sala estava tenso. Valesca devolveu os trabalhos com uma expressão ainda mais séria que o habitual. Quando chegou a vez de Marina, a professora segurou o papel no alto para que toda a turma pudesse ver. Aqui temos um exemplo perfeito de como não se deve fazer. Um trabalho, anunciou Valesca, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Marina Santos, você realmente achou que eu não perceberia que isso foi copiado? Marina sentiu o sangue subir à cabeça. Professora, eu não copiei nada. Escrevi tudo baseado no meu entendimento. Entendimento? Valesca riu sarcasticamente. Uma aluna que vem de uma escola pública de Pernambuco não pode ter esse nível de conhecimento. Isso aqui tem demonstrações que só são vistas na faculdade. Mas eu posso explicar cada uma delas, Marina respondeu, sua voz tremendo levemente, de nervosismo e indignação. Ah, pode? Então me explique esta demonstração aqui. Valesca apontou para uma das páginas, sobre a continuidade da função logarítmica. Marina se levantou, seus joelhos tremendo ligeiramente. Ela se dirigiu ao quadro e começou a escrever com letra firme. Durante os próximos 10 minutos, ela explicou detalhadamente cada passo da demonstração, usando uma linguagem clara e exemplos práticos. A turma assistia em silêncio absoluto, muitos com expressões de surpresa e admiração. Quando terminou, Marina se virou para a professora. Foi isso que eu quis dizer com continuidade, disse, sua voz agora mais firme e confiante. Valesca estava visivelmente irritada. Ela não esperava que Marina soubesse realmente o conteúdo e agora se sentia exposta diante da turma. Muito bem, senhorita sabe tudo, disse com sarcasmo. Já que você acha que entende tanto de matemática, que tal resolvermos um probleminha? A professora pegou um livro de matemática avançada que guardava em sua mesa e começou a folhear as páginas. Marina percebeu que se tratava de um livro de cálculo diferencial, assunto que ela havia estudado por conta própria, usando vídeos online e livros da biblioteca. Aqui está, disse Valesca com um sorriso malicioso. Resolva esta integral definida para nós. Ela escreveu no quadro uma integral que envolvia funções trigonométricas e logarítmicas, claramente muito além do currículo do ensino médio. A turma murmurou, reconhecendo que aquilo era injusto. Até mesmo os alunos mais estudiosos sabiam que aquela questão estava fora do nível esperado. Marina olhou para a equação por alguns segundos, seus olhos brilhando com reconhecimento. Ela havia visto problemas similares em seus estudos independentes. Sem hesitar, ela se aproximou do quadro e começou a resolver o problema passo a passo. A sala ficou em silêncio absoluto. Marina usou substituição trigonométrica, integração por partes e propriedades dos logaritmos, com uma fluência que impressionou até mesmo Valesca. Em 15 minutos, ela havia resolvido completamente a integral, chegando à resposta correta e simplificada. A resposta é 2p pais ln 3, disse Marina, se afastando do quadro. Valesca verificou rapidamente no livro. A resposta estava correta. Seu rosto ficou vermelho de raiva e humilhação. Como uma aluna de 15 anos, transferida de uma escola pública do interior, podia resolver um problema que muitos universitários teriam dificuldade? Muito bem, disse Valesca entre dentes. Parece que você decorou alguns truques, mas matemática não é só decorar fórmulas, é entender conceitos. Marina sentiu que a professora não estava satisfeita e tentaria humilhá-la novamente. O clima na sala estava carregado de tensão, e ela percebeu que havia acabado de se tornar alvo da antipatia de Valesca. Lucas, seu colega de carteira, a olhou com admiração e sussurrou: "Cara, onde você aprendeu isso tudo?" Marina apenas sorriu.
timidamente, sem saber que aquele momento marcaria o início de uma guerra silenciosa entre ela e a professora. A humilhação pública 2 semanas depois do primeiro confronto, Valesca havia se tornado cada vez mais hostil com Marina. A professora parecia buscar qualquer oportunidade para questioná-la ou diminuí-la na frente da turma. Marina, por sua vez, mantinha-se quieta e focada nos estudos, mas por dentro sentia crescer uma mistura de frustração e determinação. Era uma quinta-feira chuvosa, e o barulho das gotas batendo nas janelas da sala criava um ritmo constante e melancólico. A turma estava revisando equações de segundo grau, quando Valesca anunciou que faria uma demonstração especial para a classe. Hoje, vamos falar sobre a importância da humildade intelectual, começou Valesca, caminhando pela sala com passos medidos. Muitas vezes, jovens acham que sabem mais do que realmente sabem. Isso é perigoso. Marina sentiu um aperto no estômago. Ela sabia que estava na mira da professora novamente. Senhorita Marina, Valesca chamou. Já que você gosta tanto de se exibir, que tal resolver um problema realmente desafiador para nós? A turma ficou tensa. Alguns alunos olharam para Marina com pena, outros com expectativa. Lucas tentou dar-lhe um olhar de apoio, mas Marina estava focada na professora. Eu vou propor uma equação que teoricamente não tem solução, anunciou Valesca com um sorriso cruel. Vamos ver se nossa gênia consegue resolver. Valesca se dirigiu ao quadro e escreveu uma equação que parecia extremamente complexa. Versículo 4. 4 plus 6 e 2. 4 plus 1 a 0. Esta equação, disse Valesca dramaticamente, é considerada impossível de resolver por métodos convencionais. Nem mesmo softwares especializados conseguem encontrar uma solução exata. Marina olhou para a equação e imediatamente reconheceu um padrão familiar. Seus olhos brilharam com reconhecimento. Aquela era uma equação que seguia o padrão do binômio de Newton. Ela havia estudado casos similares em livros de álgebra avançada. Professora, Marina disse calmamente, posso tentar? Claro, querida, tente à vontade. Você tem 15 minutos. Valesca respondeu, claramente convencida de que Marina falharia publicamente. Marina se levantou e caminhou até o quadro. Ela observou a equação mais uma vez e percebeu algo que Valesca não havia notado, ou talvez tivesse notado e escolhido esconder. A equação podia ser fatorada usando um padrão específico. Posso reescrever essa equação? Perguntou Marina. Faça o que quiser, Valesca respondeu com desdém. Marina começou a escrever. 4 plus 3 plus 6, 2. 4x plus 1, x, x, 1, 4. A turma murmurou surpresa. Alguns alunos começaram a entender que Marina havia identificado um padrão na equação. Se x1, 4 is 0, então x1 is 0, logo x is 1. Marina continuou, mas esta é uma raiz com multiplicidade 4, o que significa que x is 1 é a única solução real repetida 4 vezes. Ela se virou para a turma. A equação não é impossível. Na verdade, ela tem uma solução muito simples quando reconhecemos que se trata de um binômio de Newton elevado à 4ª potência. O silêncio na sala era ensurdecedor. Valesca estava pálida, verificando freneticamente suas anotações. Ela havia escolhido aquela equação justamente porque parecia impossível à primeira vista, mas Marina havia demonstrado que era, na verdade, bastante simples quando abordada corretamente. Isso não está certo, gaguejou Valesca. Você deve ter visto essa equação antes. Professora, Marina disse com voz firme, posso demonstrar a fatoração passo a passo se quiser. É só aplicar o teorema binomial. AB4, A4,
4A3B, plus 6A2B2, 4AB3, plus B4. A humilhação de Valesca estava evidente. Ela havia tentado envergonhar Marina publicamente, mas acabou sendo exposta como uma professora que não compreendia completamente o problema que havia proposto. Muito bem, disse Valesca, sua voz tremendo de raiva contida. Parece que você tem alguns truques na manga, mas não se esqueça de que matemática é mais do que resolver problemas isolados. Marina voltou para sua carteira em silêncio, mas sabia que havia cruzado uma linha. Valesca não esqueceria facilmente aquela humilhação e ela teria que estar preparada para as consequências. O apoio inesperado. Nos dias seguintes ao confronto com a equação impossível, Marina notou uma mudança significativa na dinâmica da sala de aula. Alguns colegas começaram a se aproximar dela, curiosos sobre seus conhecimentos matemáticos, enquanto outros a viam com uma mistura de admiração e receio. Valesca, por sua vez, havia se tornado visivelmente mais hostil, fazendo comentários sarcásticos sempre que possível. Era uma manhã de segunda-feira quando Marina recebeu um apoio inesperado. Professor Roberto Mendes, o diretor da escola, apareceu na porta da sala durante a aula de matemática. Com licença, professora Valesca, disse o diretor, entrando na sala. Posso falar com a senhora um momento? Valesca saiu da sala com uma expressão preocupada. Marina e os outros alunos ficaram curiosos, sussurrando especulações sobre o que poderia estar acontecendo. Quando Valesca retornou, alguns minutos depois, seu rosto estava tenso. Ela evitou olhar diretamente para Marina pelo resto da aula, limitando-se a explicar exercícios básicos, sem fazer seus comentários habitualmente depreciativos. Após o sinal do intervalo, Marina foi surpreendida por uma visita inesperada. Professor Roberto a chamou para uma conversa em sua sala. Marina, sente-se, por favor, disse o diretor, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Recebi alguns relatos interessantes sobre você. Marina sentiu o coração acelerar. Relatos? Professor? Alguns alunos me procuraram preocupados com o ambiente hostil nas aulas de matemática. Roberto explicou. Eles mencionaram que você tem demonstrado conhecimentos excepcionais, mas que está sendo tratada de forma inadequada. O diretor era um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e um jeito paternal. Ele havia sido professor de matemática por muitos anos antes de assumir a direção da escola. Também conversei com sua professora de física, Dona Margarete, continuou Roberto. Ela me disse que você resolveu problemas de física quântica em uma aula sobre ondas, problemas que nem ela esperava que fossem resolvidos. Marina não sabia o que dizer. Ela não queria criar problemas para Valesca, mas também não podia negar que se sentia constantemente atacada. Professor, eu só gosto de matemática, disse timidamente. Estudo sozinha desde pequena. Minha mãe sempre me incentivou. Suas notas das outras disciplinas também são excelentes, Roberto observou, folheando uma pasta. Você tem 98 em matemática, 95 em física, 92 em química. Esses números são extraordinários. Ele se inclinou na cadeira, olhando Marina com interesse genuíno. Me conte, como você aprendeu tanta matemática avançada? Marina começou a explicar sua paixão pelos números, como descobriu bibliotecas online, como passava horas resolvendo problemas de Olimpíadas Matemáticas por prazer. Falou sobre sua solidão na escola anterior, onde era vista como estranha e como a matemática sempre foi seu refúgio. Interessante, murmurou Roberto. Você já pensou em participar de competições matemáticas oficiais? Eu tentei me inscrever. Na OBMEP em Recife, Marina respondeu. Mas perdi o prazo. Aqui em São Paulo não sei como funciona. Roberto sorriu. Deixe isso comigo. Vou te inscrever na próxima Olimpíada de Matemática. Também vou conversar com alguns professores da USP que conheço.
Eles têm programas especiais para jovens talentosos. Marina sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez, desde que chegara a São Paulo, alguém reconhecia e valorizava seu talento de forma positiva. Mas, professor, ela hesitou. E a professora Valesca, ela parece não gostar muito de mim. Roberto suspirou. Valesca é uma professora experiente, mas às vezes tem dificuldade para lidar com alunos que desafiam seus métodos. Vou ter uma conversa franca com ela sobre a importância de nutrir talentos excepcionais. Quando Marina saiu da sala do diretor, sentiu-se mais leve. Pela primeira vez, tinha um adulto em sua escola que compreendia seu potencial e estava disposto a ajudá-la. No corredor, ela encontrou Lucas esperando por ela. "E aí, o que o diretor queria?" perguntou curioso. "Ele quer me ajudar a participar de competições de matemática", Marina respondeu, ainda processando a conversa. "Cara, isso é incrível! Você vai representar nossa escola", Lucas disse animado. "Aposto que você vai ganhar essas competições fácil." Marina sorriu, mas no fundo sabia que sua relação com Valesca tinha se tornado ainda mais complicada. A professora agora saberia que a direção estava de olho na situação, e isso poderia tornar as coisas ainda mais tensas. A revelação. 3 semanas depois da conversa com o diretor, Marina recebeu uma notícia que mudaria tudo. Professor Roberto a chamou novamente em sua sala, mas desta vez com um sorriso radiante no rosto. "Marina, tenho uma notícia extraordinária para você", disse ele, segurando um envelope oficial. "Você foi aceita para participar do programa de talentos precoces da USP. Eles querem que você assista a palestras e workshops de matemática avançada aos sábados." Marina mal conseguia acreditar. "Sério, professor? Eu vou poder estudar na USP? Não apenas isso", Roberto continuou. "O professor Dr. Carlos Augusto, coordenador do Departamento de Matemática, quer conhecê-lo pessoalmente. Ele ficou impressionado com os problemas que você resolveu nos testes de seleção." Marina se lembrava dos testes. Roberto havia conseguido que ela fizesse uma avaliação especial, com problemas de nível universitário. Ela havia resolvido as questões em casa, durante um fim de semana, tratando-as como um quebra-cabeça divertido. "Há mais uma coisa", disse Roberto, sua expressão ficando mais séria. "O professor Carlos quer fazer uma apresentação aqui na escola. Ele quer mostrar para os outros professores e alunos o tipo de talento que temos aqui." Marina sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. "Quando seria isso?" "Sexta-feira que vem. Será durante o período de matemática da sua turma", Roberto respondeu. "Você teria coragem de resolver alguns problemas na frente de toda a escola?" Marina pensou em Valesca e em como a professora reagiria. Mas algo dentro dela havia mudado. Nas últimas semanas, ela estava cansada de se esconder, de minimizar seu talento para não incomodar outros. "Eu aceito", disse com determinação. A notícia se espalhou pela escola como um incêndio. Alunos de outras turmas comentavam sobre a gênia da matemática que estudaria na USP. Alguns professores começaram a demonstrar interesse genuíno em Marina, fazendo perguntas sobre suas técnicas de estudo. Valesca, no entanto, ficou visivelmente irritada com toda a atenção que Marina estava recebendo. Durante as aulas, ela fazia comentários sarcásticos sobre prodígios e exibicionismo intelectual. Só porque alguém resolve alguns problemas, não significa que entenda matemática. "De verdade", disse Valesca durante uma aula. "Matemática é disciplina, é método, é anos de estudo sério." Marina sabia que os comentários eram direcionados a ela, mas decidiu não reagir. Ela estava focada na apresentação que faria na sexta-feira. Lucas havia se tornado seu principal apoiador na turma. "Cara, você vai mostrar para todo mundo do que é capaz", dizia ele. "Aposto que até a Valesca vai ter que reconhecer que você é incrível."
Na quinta-feira, véspera da apresentação, Marina estava nervosa. Ela nunca havia se apresentado para uma audiência grande, e a pressão de representar todos os alunos talentosos era intensa. Sua mãe, Carmen, havia ficado emocionada com a notícia. "Filha, eu sempre soube que você era especial", disse ela, abraçando Marina. "Seu pai ficaria tão orgulhoso se estivesse aqui." Marina sentiu uma pontada de saudade. Seu pai havia morrido quando ela tinha 10 anos, mas ela se lembrava de como ele a incentivava a fazer perguntas e explorar o mundo dos números. "Mãe, e se eu não conseguir resolver os problemas na frente de todo mundo?" Marina perguntou, expressando sua insegurança. "Minha filha", Carmen respondeu, "você não precisa provar nada para ninguém. Você já é incrível do jeito que é. Apenas seja você mesma." Na sexta-feira de manhã, Marina acordou com uma mistura de ansiedade e determinação. Ela sabia que aquele dia seria decisivo, não apenas para sua carreira acadêmica, mas para sua autoestima e para a forma como seria vista por professores e colegas. Quando chegou à escola, Marina percebeu que havia uma movimentação diferente. Professores de outras escolas da região tinham vindo para assistir à apresentação. O auditório estava sendo preparado para receber cerca de 200 pessoas. "Você está pronta para isso?" perguntou Roberto, encontrando Marina no corredor. Marina respirou fundo e assentiu. "Estou pronta, professor." Ela não sabia que nos próximos minutos sua vida mudaria completamente. O momento da verdade, o auditório da Escola Estadual Professor Joaquim Nabuco nunca havia estado tão cheio. 200 pessoas aguardavam ansiosamente o início da apresentação. Alunos, professores, pais e até mesmo representantes da Secretaria de Educação. Marina estava nos bastidores, tentando controlar os nervos enquanto ouvia o burburinho da plateia. Professor Roberto subiu ao palco para fazer a apresentação inicial. "Senhoras e senhores, hoje temos o privilégio de presenciar algo extraordinário. Temos entre nós uma jovem de apenas 15 anos que demonstrou capacidades matemáticas excepcionais." Marina observava da lateral do palco, vendo Valesca sentada na primeira fileira com uma expressão de desconfiança. Ao lado dela, professor Carlos Augusto da USP, um homem de cabelos brancos e olhar gentil, parecia ansioso para conhecer a jovem prodígio. "Marina Santos", continuou Roberto, "chegou à nossa escola há apenas 2 meses, transferida de Recife. Neste curto período, ela resolveu problemas de cálculo diferencial, álgebra linear e até mesmo questões de matemática discreta que desafiariam estudantes universitários." A plateia murmurou impressionada. Marina sentiu as pernas tremerem. "Agora, vou chamar professor Carlos Augusto, coordenador do Departamento de Matemática da USP, para apresentar alguns desafios", disse Roberto. Professor Carlos subiu ao palco com um sorriso caloroso. "Boa tarde a todos. Quando soube do caso de Marina, confesso que fiquei cético. Jovens prodígios são raros, e muitas vezes o que parece ser genialidade é apenas memorização de técnicas." Ele fez uma pausa, olhando para o local onde Marina estava escondida. "Por isso, preparei 3 problemas que testam não apenas conhecimento técnico, mas criatividade matemática, intuição e capacidade de raciocínio abstrato. Estes são problemas que proponho em meus cursos de pós-graduação." Marina foi chamada ao palco. Quando ela apareceu, pequena e tímida em comparação com o grande auditório, alguns murmúrios de surpresa ecoaram pela plateia. Ela parecia ainda mais jovem do que seus 15 anos. "Primeiro problema", anunciou o professor Carlos, escrevendo no quadro gigante. "Prove que a soma dos inversos dos números primos diverge." A plateia ficou em silêncio. Valesca sussurrou para uma colega: "Isso é impossível para uma adolescente." Marina olhou para o problema por alguns segundos. Ela reconheceu a famosa
Demonstração de Euler, que havia estudado por curiosidade em um artigo matemático online. Respirando fundo, ela começou a escrever. Durante 20 minutos, Marina desenvolveu uma demonstração elegante, usando a função zeta de Riemann e propriedades dos números primos. Sua letra no quadro era clara e precisa, e ela explicava cada passo com uma maturidade impressionante, extraordinário, murmurou o professor Carlos. Segundo problema, ele escreveu uma equação diferencial parcial complexa. Resolva esta equação e explique sua aplicação física. Marina analisou o problema. Era uma equação relacionada à propagação de ondas, algo que ela havia encontrado em seus estudos autodidatas de física matemática. Ela resolveu a equação usando separação de variáveis e séries de Fourier, explicando que a solução descrevia vibrações em uma membrana circular. A plateia estava atônita. Alguns professores sussurravam entre si, incrédulos. Valesca estava pálida, percebendo que havia subestimado completamente sua aluna. Último problema, disse o professor. Carlos, claramente impressionado. Este é um problema de pesquisa atual, publicado em uma revista internacional no mês passado. Ele escreveu uma questão sobre teoria dos números, que envolvia propriedades de números primos grandes e conjecturas não demonstradas. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, analisando o problema. Ela nunca havia visto algo exatamente como aquilo, mas reconheceu padrões e técnicas que poderia adaptar. Professor, ela disse finalmente, posso não conseguir uma demonstração completa, mas acredito que posso sugerir uma abordagem promissora. Ela começou a esboçar uma estratégia de resolução, combinando técnicas de diferentes áreas da matemática. Embora não tenha chegado a uma solução completa, sua abordagem mostrou uma compreensão profunda dos conceitos envolvidos. Professor Carlos estava visivelmente emocionado. Marina, sua abordagem está correta. Na verdade, você acabou de sugerir uma técnica que nossa equipe de pesquisa está investigando há meses. O auditório explodiu em aplausos. Marina sentiu lágrimas nos olhos, não apenas de alívio, mas de pura felicidade. Pela primeira vez em sua vida, ela havia sido reconhecida e celebrada por aquilo que mais amava fazer. Valesca estava em choque. Ela percebeu que havia tentado humilhar não apenas uma aluna talentosa, mas uma verdadeira prodígio matemática. O peso de seu comportamento hostil caiu sobre ela como uma avalanche. A transformação, 3 meses após a apresentação memorável no auditório, a vida de Marina havia mudado completamente. Ela agora frequentava as aulas de sábado na USP, onde era tratada como uma jovem pesquisadora promissora. Seus colegas de escola a viam com uma mistura de admiração e orgulho, sentindo-se privilegiados por estudar ao lado de alguém que estava ganhando reconhecimento nacional. A transformação mais significativa, no entanto, havia acontecido em sua relação com Valesca. Após a apresentação, a professora passou por uma profunda reflexão sobre seus métodos de ensino e suas atitudes em relação aos alunos. Era uma manhã de segunda-feira, quando Valesca pediu para falar com Marina após a aula. Marina estava apreensiva, lembrando-se de todos os confrontos anteriores. Marina, começou Valesca, sua voz diferente do tom hostil habitual. Preciso conversar com você. Elas se sentaram em uma sala vazia, e pela primeira vez, Marina viu vulnerabilidade nos olhos de sua professora. Eu preciso te pedir desculpas, disse Valesca, sua voz quebrando ligeiramente. Eu fui cruel com você, injusta e completamente inadequada como educadora. Marina ficou surpresa com a sinceridade da professora. Quando você chegou aqui, continuou Valesca, eu vi em você algo que me assustou. Você representava tudo.
O que eu não consegui ser como matemática. Eu sempre quis ser pesquisadora, fazer descobertas importantes, mas acabei me tornando apenas uma professora de ensino médio. Marina ouviu em silêncio, percebendo que Valesca estava sendo completamente honesta pela primeira vez. E isso não justifica meu comportamento. Valesca continuou, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu tentei diminuir você porque me sentia diminuída pela minha própria mediocridade. Quando você resolvia aqueles problemas com facilidade, eu via todos os meus anos de graduação e pós-graduação sendo questionados por uma garota de 15 anos. Professora, Marina disse suavemente, a senhora não é medíocre. A senhora ensina e isso é importante. Eu só tenho facilidade com números, mas não sei ensinar como a senhora sabe. Valesca sorriu através das lágrimas. Você é muito generosa, Marina, mas eu preciso que saiba que meu comportamento foi inaceitável. Eu deveria ter nutrido seu talento, não tentado destruí-lo. A partir desse dia, Valesca se tornou uma das maiores apoiadoras de Marina. Ela reformulou suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e desafiadoras. Começou a preparar problemas especiais para Marina, enquanto garantia que os outros alunos não se sentissem deixados para trás. A Marina me ensinou que um bom professor não se sente ameaçado pelo sucesso de seus alunos. Valesca explicou para outros professores em uma reunião pedagógica. Um bom professor celebra quando seus alunos superam suas expectativas. Marina, por sua vez, começou a ajudar Valesca criando materiais didáticos mais interessantes. Ela desenvolveu métodos visuais para explicar conceitos complexos, tornando a matemática mais acessível para seus colegas. Lucas, que havia acompanhado toda essa transformação, comentou: É incrível como vocês duas mudaram. Antes era uma guerra, agora vocês trabalham em equipe. A colaboração entre Marina e Valesca se tornou um exemplo para toda a escola. Outros professores começaram a repensar suas abordagens pedagógicas, percebendo que o verdadeiro ensino acontece quando educadores e alunos aprendem juntos. Em dezembro, Marina recebeu uma notícia que coroou aquele ano transformador. Ela havia sido aceita em um programa especial da USP, que permitiria que ela cursasse disciplinas de graduação em matemática, enquanto terminava o ensino médio. Você realizou seu sonho, disse Valesca durante a festa de despedida organizada pela turma. Na verdade, Marina respondeu, eu descobri que tinha sonhos que nem sabia que existiam. E aprendi que os melhores professores são aqueles que não têm medo de aprender com seus alunos. Valesca abraçou Marina, sentindo um orgulho genuíno. Você vai longe, menina. E quando ganhar o Prêmio Nobel de Matemática, lembre-se da professora chata que quase atrapalhou seu caminho. Marina riu. Eu vou lembrar da professora que aprendeu a crescer junto comigo. Meses depois, quando Marina já estava frequentando regularmente a universidade, ela voltou à escola para uma palestra sobre persistência e superação. Na plateia, Valesca estava na primeira fileira, aplaudindo com lágrimas de orgulho nos olhos. A matemática me ensinou que problemas impossíveis às vezes têm soluções simples, disse Marina durante sua apresentação. Mas foram as pessoas ao meu redor que me ensinaram que o maior problema que podemos resolver é como nos relacionamos uns com os outros. O auditório explodiu em aplausos. Na primeira fileira, Valesca sussurrou para Roberto. Ela não é apenas uma gênia da matemática, ela é uma gênia da vida. Marina terminou sua apresentação com uma reflexão que resumia toda sua jornada. Às vezes, as equações mais difíceis de resolver não estão nos livros, estão nos nossos corações. E quando conseguimos resolvê-las, descobrimos que tanto o professor quanto o aluno saem transformados. Quando desceu do palco, Marina foi abraçada por Valesca.
Obrigada, sussurrou a professora. Obrigada por me ensinar a ser uma educadora melhor. Obrigada por me ensinar que até as pessoas difíceis podem mudar, Marina respondeu. Aquela escola em São Paulo nunca mais foi a mesma. A história de Marina e Valesca se tornou lenda, lembrando a todos que a verdadeira educação acontece quando superamos nossos preconceitos e medos, abrindo espaço para que tanto professores quanto alunos cresçam juntos. E Marina, ela continuou, resolvendo equações impossíveis. Mas agora sabia que a mais importante que havia resolvido era a equação da compreensão mútua e do respeito entre pessoas diferentes.